Então vamos lá? Bom, nos últimos tempos o BTG alcançou um valor de mercado de mais de 200 bilhões de reais, né? Se tornando uma das empresas mais valiosas do Brasil inteiro. Os seus sócios, obviamente, ganharam muito dinheiro com isso. E durante esse momento histórico do BTG, né, onde ele chegou a subir 14% em uma única semana, na verdade, se você pegar desde o começo do ano, a gente está falando de quase 60% de valorização, eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo Flora, que é um dos sócios do BTG Pactual, um dos sócios mais importantes, e ele estava comigo lá em Wharton. Só que o que acontece? Na hora que eu fui gravar, eu tava gravando sozinho, sem a equipe, que eu gravo aqui tradicionalmente, tava em outro país e tudo, e a câmera ela desliga com 30 minutos, então acaba que eu perdi 15 minutos dessa entrevista, e aí eu decidi fazer um formato de vídeo diferente, um pedaço dessa entrevista com o Flora, e um pedaço aqui complementando algumas coisas que ele me disse, que ficou em off, né, acabou que não foi na gravação, e aproveitar para comentar também algumas coisas que ele falou. É muito interessante porque a história do BTG Pactual não começa agora, o BTG tem uma estrutura muito robusta de gestão interna, onde as pessoas que trabalham dentro do banco, elas têm a chance de se tornarem sócios do banco. Isso é a partnership. Eles pegaram esse modelo do Goldman Sachs e aproveitaram para fazer algumas mudanças, é óbvio, né, deixando num formato mais brasileiro. Mas para você ter uma ideia, nenhum dos fundadores do banco possui ações atualmente. Então, o Luiz César, o Paulo Guedes e o André Jakurski formam o PAC, né? Ali, se você olhar, é César, é o C, o A de André Jakurski e o P de Paulo Guedes, né? O Flora até vai falar sobre isso na entrevista. Nenhum deles estão mais como sócios mais relevantes do banco. Foram substituídos por uma nova geração, o André Esteves, o Roberto Salute, o Flora, o Chouli e tantos outros que hoje figuram entre os nomes mais importantes ali do banco. O banco passa por uma crise muito séria de imagem ali em 2015, quando o André Esteves foi preso na Operação Lava Jato, e depois se provou que a operação tinha chegado a ele ilegalmente, não conseguiu nenhuma conexão mostrando, nem comprovando que o André Esteves teve alguma coisa a ver ou que ele tinha feito alguma coisa de errado, né? Foi muito mais um processo acelerado ali para a investigação, então você pode pesquisar os processos, eu pesquisei, não encontrei nada a respeito, mas nessa conversa aqui a gente vai falar um pouco sobre como o BTG conseguiu sair desse movimento ali e entrar no espiral crescente. Ele vai contar a história, Flora, de como tudo aconteceu e ali por dentro. E é muito interessante também que durante o tempo que a gente estava conversando ali, ele finalmente conta pra gente o que realmente significa BTG e ele ainda faz uma piada com o que potencialmente pode ser o verdadeiro significado da sigla do banco. Então ele acaba contando isso aí, acho que isso não tinha gravado em lugar nenhum. Então o banco passou por essa movimentação, né? Deixou de atender clientes de 500 milhões do ultra high e passou a atender também investidores comuns. Então aqui eu começo fazendo uma pergunta de como que o BTG chegou nesse patamar. E daí ele vai explicar como é que funciona o modelo de partnership, assim, bem por dentro mesmo. Olha, primeiro, um prazer estar aqui falando contigo, né, diretamente de Wharton, né, a gente acabou estudar uma semana intensa aqui de muito conteúdo de muita qualidade, né, Wharton é considerada a melhor faculdade de finanças dos Estados Unidos, no mundo, é até curioso porque quando eu entrei no banco com 23 anos, eu sou engenheiro, né, e entrei sem saber o que era CDI, estava terminando a faculdade, entrei como estagiário, e o meu plano, logo que eu entrei, e eu percebi a diferença que tinha, né, das outras pessoas, né, e eu com um certo complexo de inferioridade ali e tal. Falei, vou ser demitido aqui, não vai demorar, né, eles vão descobrir que eu não sei nada. E aí, quando eu for demitido, eu vou fazer MBA em Wharton. Aí, como eles não me demitiram, tem 25 anos já isso, né? Eu tinha 23, estou com 49, eles não me demitiram, então não fiz MBA em Wharton. Então, mas matei à vontade aqui, uma semaninha aqui, né? A gente está aqui desde domingo e foi muito legal, a gente poder estar aí trocando ideia e tal, né? Com os professores todos. Mas voltando à tua pergunta, o principal diferencial do banco é a cultura do banco. Eu acho que isso é um negócio que é difícil de você tangibilizar, porque claro que toda empresa tem a sua cultura e toda empresa tende a se orgulhar da sua cultura. Mas eu acho que a gente realmente tem uma cultura muito forte no banco e ela tem alguns valores que foram muito importantes ao longo da história do banco, né? Então, a gente brinca, né, que a gente tem a ditadura do argumento, né, que é guiada pelo bom senso, né? Então, eu sempre brinco que em toda sala de reunião do banco, né, você sempre tem um aliado invisível que é a cultura do banco. E basta você se posicionar a favor do bom senso que você tende a estar certo, né? Acho que o pior erro que a gente pode cometer dentro do banco hoje, né, de acordo com o que é essa cultura, é você entrar na sala de reunião tentando adivinhar para que lado o cara mais sênior na sala vai, ou simplesmente esperar ele tomar a decisão para você ir também. Isso não é muito bem visto dentro da cultura do banco. Então a gente procura estimular as pessoas a discordarem, procurar a realmente falarem o que elas pensam. E eu acho que ao longo da história do banco a cultura teve, portanto, uma contribuição importante para a construção de valor, né? Tem outros aspectos da cultura, né, que são igualmente relevantes, além dessa questão do bom senso, da ditadura do argumento. Não tem sala da diretoria no banco, né?
né? Você tem salas de reunião para cliente e todo mundo senta junto, né? O Esteves senta no meio do trading floor, numa mesa igualzinha do estagiário. Eu, quando entrei no banco com 23 anos, eu sentava a 2-3 metros de distância do Esteves, numa mesa igual a dele. E isso continua existindo até hoje. Então, os sócios, mesmo os mais seniors, eles participam ativamente do negócio. A gente tem poucos níveis hierárquicos, entendeu? Eu acho que isso tudo ajuda muito, né? E obviamente que a gente é muito aberto ao empreendedorismo, à inovação, esse é o nosso negócio, né? A gente está aqui em Wharton hoje, é porque lá 10 anos atrás a gente iniciou esse business de plataformas, né? Que na verdade foi muito mais do que o business de plataforma em si, né? A gente forçou a transformação digital do banco, né? Em 2014 a gente abria a conta com um formulário de papel, eram 90 páginas para abrir uma conta no banco. Você levava uma semana para abrir uma conta. E a partir de 2014 a gente começou a investir muito em tecnologia, a gente investiu mais de 15 bilhões de reais em tecnologia, muito por conta da cultura do banco ser uma cultura em que a gente valoriza muito, né, o empreendedorismo, a inovação, né? Então é muito difícil, né, você diante de uma cultura, né, que valoriza, né, esses temas, você não ter algo como o que a gente fez aqui florescendo, né? Então, eu acho que a gente hoje só está aqui hoje, só tem esse nosso negócio do tamanho que tem, né? A parceria com vocês, por exemplo, porque a gente conseguiu convencer o banco lá atrás, em 2014, 15, a investir muito em tecnologia. No segundo trecho, eu pergunto por que deu certo esse movimento do BTG de tentar se encaminhar para o varejo. O BTG atendia somente clientes do chamado Ultra High, ou seja, clientes com mais de 500 milhões de reais em patrimônio, e o BTG consegue implementar uma nova área dentro do banco, né? Principalmente utilizando B2B, ou seja, são empresas que atendem em nome do BTG. A UVP é uma dessas empresas que engloba isso, mas não só, né? A gente tem no Brasil outras centenas de empresas que também utilizam a marca do BTG para atender o cliente final. E eu pergunto para ele como é que ele conseguiu fazer isso. E é engraçado que o Flora vai contar um pouco sobre os riscos que ele estava tomando naquele momento. Ele não explica isso aqui, mas o BTG tinha comprado o Banco Pan com a tentativa de entrar no varejo. O sonho do fundador do banco, que é o Luiz César, também era entrar no varejo. Um dos sócios do banco sai do banco para fundar o C6 Bank, que também era uma tentativa de varejo, exatamente porque ele foi voto vencido na discussão e não conseguiu fazer isso lá dentro. E aí vem o Flora com a decisão de criar essa área de varejo do banco e ele finalmente consegue, mas ele estava tomando um risco individual para a carreira dele imenso, né? Ele não vai falar isso aqui porque, obviamente, não é uma coisa que ele queira se gabar e falar que os sócios estavam errados, né? Mas na prática, o Flora era o único entusiasta disso aí na mesa de board ali, então ele acaba contando aí como ele fez a evolução. Nos anos 90, o Luiz César Fernandes, que era um dos fundadores do banco, né? Era o CEO e fundador do banco naquela época, ele tinha uma visão de expandir o banco para o varejo físico. Ele queria comprar o BCN. Enfim, isso acabou levando alguns fundadores a saírem do banco, né? Entre eles o Paulo Guedes e o André Jakurski. Pactual é P de Paulo Guedes, A de André Jakurski e C de Luiz César Fernandes. Você tinha depois o Renato Bronfman e o Márcio Fansliber, que foram outros sócios que chegaram logo depois, mas esses três eram os principais. E no meio dessa discussão na década de 90 sobre comprar ou não o BCN, ir ou não para o varejo, o Paulo Guedes e o André Jakurski decidiram sair do banco e foram fundar a JGP. Eles tinham uma visão de que o banco deveria seguir como ele era, né? E foi o que eles fizeram na JGP, uma gestora com alguns poucos fundos, essa era a visão. E o César queria ir para o varejo, então 2 dos 3 fundadores saíram. Isso naturalmente enfraqueceu, vamos dizer assim, politicamente a posição do César. E aí o Esteves conta essa história e falou assim, o BCN custava, sei lá, $1 bilhão. Se desse errado, cara, acabava o banco. Mas tinha um outro negócio que era um pouco menor, era o Banco Sistema, custava $50 milhões. Se desse problema, a gente tava no peito. Então, com a saída de 2 dos 3 fundadores, né, e o banco tendo que recomprar a participação deles, isso acabou enfraquecendo o César. Ele não teve força política para comprar o BCN. Quem acabou comprando o BCN foi o Bradesco depois. E aí, o Pactual, na época, comprou o Banco Sistema. Esse negócio não foi bem sucedido. O Salute, que hoje é CEO do banco, estava entrando no banco em 94, fez summer job em 92. Aliás, o Salute fez faculdade aqui em Wharton. Ele estudou aqui. Hoje member do board member da Latam América. Agora do board global. Agora é do global? Um monte de nova-iorquino e ele. Ele era até o ano passado do board Latam, mas agora ele é do board global. Então, o Salute ficou encarregado de encerrar as operações do Banco Sistema. Então, essa foi a história, né, da tentativa frustrada de ir vamos dizer assim, para o varejo, para um negócio que fosse além do cliente ultra high net worth que o banco tinha naquela época. E aí, muito tempo
tempo se passou, né? Eu entrei no banco em 2000, o banco foi muito bem sucedido, trilhando um caminho que, na verdade, não era nem o que o Paulo e o André Jacuzzi queriam, nem o que o César queria. Foi uma coisa diferente, que era, cara, nós vamos ser um Goldman Sachs no Brasil. Nós vamos desenvolver as franquias de Investment Bank, de Wealth Management, de Asset Management, né? E com isso, vamos trilhar esse caminho aqui. E o banco foi super bem sucedido nisso, até que em 2006 o UBS, né, o maior banco da Suíça, comprou o banco por 3,1 bilhões de dólares. Caramba. E a gente, durante 3 anos, de 2006 a 2009, portanto, não tinha mais partnership. O partnership acabou em 2006, todo mundo virou executivo do UBS, inclusive o Esteves, todo mundo. Todo mundo funcionário do banco. O Esteves ficou como CEO para a Latam do UBS Pactual durante um tempo, depois ele foi para Londres, assumiu uma posição de Global Head de renda fixa e commodities em Londres. Logo depois o UBS foi muito atingido pela crise das hipotecas, né, subprime dos Estados Unidos e começou a perder muito dinheiro, e o governo suíço entrou no capital do UBS e, enfim, começou a pressionar o UBS para reforçar a sua atuação na Suíça. E de repente o governo suíço, o UBS tem 2,5 bilhões de dólares no Brasil, né? Acabei de perder 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos, imagina esses 2,5 bilhões de dólares no Brasil. Isso acabou, acho que essa pressão do governo suíço, tudo, a situação do UBS acabou abrindo espaço para um deal que a gente chama que foi um management buyout, né? Porque os sócios venderam o Pactual em 2006 por 3,1 bilhões de dólares que iam ser pagos em 5 anos. 2 anos depois, 3 anos depois, veio a crise de 2008. Tinham a receber grande. Então, e se o UBS tivesse um problema, ia para o saco. Então, um alinhamento perfeito dos astros, né? Tinha um a receber contra o UBS. O banco foi vendido por 10 vezes book, foi recomprado por uma vez book. Caralho. A gente vendeu por 3,1 bilhões de dólares e recomprou por 2,5 bilhões de dólares. Enfim, então essa foi a história. Nessa época você não era sócio ainda, ou era? Não, eu virei sócio em 2009, não participei dessa festa. Você não pegou a alegria dos 3,1 bilhões de dólares. Eu virei sócio quando a gente voltou para o modelo de partnership. Você virou sócio, você estava em que área? Você tinha desempenhado bem em que área para você virar sócio? Na época que a gente vendeu para o UBS, eu fazia um pouco de tudo. Vendia fundo, vendia renda fixa, vendia ações, era área comercial, não tinha muito Chinese wall entre as áreas, não era tudo tão segmentado. O banco, quando foi vendido para o UBS, tinha 650 pessoas, tinha 60 sócios. Uma estrutura pequena. 60, 70, alguma coisa assim. Então, em 2009, quando a gente voltou para o modelo de partnership, aí eu me tornei sócio e passei a coordenar o time de distribuição de fundos. E aí, logo depois, em 2011, eu assumi também a distribuição de renda fixa do banco. Então, eu passei a ter... Eu era um marajó ao contrário. Eu tinha um salário só, mas eu tinha duas funções. Eu era head da distribuição de renda fixa da BTG Pactual Asset Management e eu era head da distribuição de renda fixa do banco BTG Pactual. Tinha um time de mais ou menos umas 20 pessoas. No exercício desses meus mandatos, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vender os produtos do banco. Seja a renda fixa, que era originado pelo Investment Bank, sejam os fundos que eram geridos pela Asset. Né? Então, os investidores institucionais, fundos de pensão, seguradoras, institutos de previdência de estados e municípios, investidores estrangeiros e tudo, mas um grande canal de distribuição eram os parceiros do banco, né? Eram os privates dos grandes bancos que vendiam os nossos fundos para os seus clientes, principalmente porque se eles não fizessem isso, esses clientes abririam conta no BTG, no nosso private, e ele perderia esse cliente. Então vocês tinham produtos bons ali o suficiente para que talvez movimentasse um cara abrir uma conta, e por isso eles tinham que negociar. O problema é que, como a gente não atuava nos segmentos inferiores, né? O nosso negócio sempre foi muito focado no que a gente chama de ultra high net worth individual, né? O cliente de altíssimo patrimônio, de 500 milhões para cima. Nossa. Então, até a gente começar esse nosso negócio de plataforma de investimento, o banco não tinha 10 mil clientes, eram muito poucos clientes. Né? Caramba, cara. Com um patrimônio altíssimo. Isso foi em 2014, quando 2014 ainda tinha uns 10 mil clientes ali. Em tecnologia. Então, eu brinco que o banco, ele foi, a partir de 2000, né, quando ele procurou se dedicar a esse posicionamento de Goldman Sachs no Brasil, né? E aí tem a brincadeira lá do BTG, stands for Better than Goldman, né? Back to the game, né? Tem 1000 definições do que significa BTG. Mas vamos dizer assim, a formal é Banking and Trading Group.
quando começou a discutir sobre ter uma plataforma ou não, as primeiras conversas foram ali em 2011. Eu me lembro que em 2007, 2008, a gente fez uma parceria com a Ágora, porque corretora naquela época só vendia ações. E como a gente tinha esse desafio de vender os nossos produtos nos grandes bancos, né, e o meu negócio era renda fixa e fundos, e a corretora só vendia ações, né? Então eu tinha que convencer a corretora a vender fundo e renda fixa. Então a gente convenceu a Ágora a fazer, só que logo depois o Bradesco comprou a Ágora por $1 bilhão de reais, e aí acabou com a parceria de novo. E aí eu comecei a me aproximar de outras corretoras e comecei a ver, né, esse negócio florescendo, né? A chegada dos smartphones, né, do lançamento do iPhone ali em 2007, né? Por isso que você vê uma série de empresas que vieram a partir daí, o Airbnb, o Uber, né, essas empresas que apareceram ali a partir de 2008, 2009, 2010, muito por conta do advento dos smartphones, né, quando com todo iPhone, mundo começa a ter ali no bolso. E esse negócio começou a promover uma transformação no mercado financeiro brasileiro também, porque várias corretoras começaram a lançar aplicativos, abertura de conta online, marketing digital, e aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa acontecendo. Então, 2011, 12, 13, enquanto eu coordenava essa distribuição de fundos em renda fixa, eu tentava chamar a atenção dos sócios do banco para que a gente fizesse um investimento em tecnologia e fizesse a nossa própria plataforma. Só que existia essa resistência por conta do insucesso lá de trás, do passado. E honestamente, eu acho que tinha também um vício de origem no meu discurso, que era, olha, vamos fazer aqui uma plataforma de investimento, vamos investir um caminhão de dinheiro em tecnologia, mas eu não quero tocar isso não. Esse negócio é muito bom para o banco, mas eu não quero tocar isso não. Eu quero continuar tocando renda fixa e fundos, mas eu quero que alguém faça essa plataforma para eu vender mais fundos e mais renda fixa. Obviamente que dentro de uma instituição que tem a cultura que tem, como eu falei, esse tipo de approach, esse tipo de discurso, ele não é tão bem recebido. Mas você estava com medo de mexer com isso aí? Na verdade é o seguinte, como eu falei, nem antes nem depois, nunca nenhum sócio juntou esses dois mandatos. Então também não é que eu estava com tempo sobrando, né? Não, acho que você estava com muita coisa para fazer. Mas tinha um medo aí. Eu tinha visão, mas eu já estava com muita coisa no prato, então não dava para fazer esse negócio. Mas aí o que aconteceu? No final de 2013, início de 2014, a gente teve uma mudança no banco, porque o banco já tinha comprado uma corretora na Colômbia, que era Bolsa e Renta, tinha comprado uma corretora no Chile, que era Selfin. Os dois tinham estrutura no Chile, a gente no Peru, a gente tinha um escritório na Argentina, no México, enfim, tinha uma expansão, planos de expandir, comprar alguma coisa na Suíça. E aí a gente começou a ver que, vamos mudar aqui o approach que antes era focado no cliente, né? E era por isso que eu acabava falando lá com o Head do Itaú para vender fundo e para vender renda fixa. Então era um approach focado no cliente. Vamos mudar para ter um approach como as grandes instituições globais, né? Porque a gente começou a se tornar global, focado em produto. E aí eu perdi a distribuição de renda fixa. Então parte do meu time eu perdi. Então o meu gerencial que eu fazia, sei lá, X milhões virou X por 2. E o meu time, que eram 20 pessoas, virou 10. E aí, naturalmente, começou a sobrar um pouco mais de tempo. E aí eu falei, cara, acho que de repente está na hora, então, agora de eu defender aquele projeto. Mas antes, para eu não ficar aqui repetindo, falar mais do mesmo, que já não deu certo, deixa eu estudar esse negócio com mais profundidade, preparar um business plan, fazer um negócio direito, preparar um material, uma apresentação e tal. E, de novo, a gente é um ambiente aberto ao empreendedorismo, à inovação. Então, vamos usar o banco em favor do banco. Vamos colocar isso formalmente e não tem como discutir, né? E aí foi o que eu fiz. Então, de janeiro de 2014 até julho de 2014, a gente trabalhou, né, o time que eu tinha na época, a gente desenvolveu um material, um business plan. Eu li mais de 40 cases de MBA sobre plataformas de investimento online aqui nos Estados Unidos. Então, tudo que você possa imaginar sobre Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, Merrill Lynch, Discover, Morgan Stanley, Dean Witter, Salomon Smith Barney, T. Rowe, ING Direct, Capital One, enfim, tudo que você possa imaginar. E aí, no final desses 6 meses, mais ou menos, eu construí a minha confiança, né? Porque eu tinha um receio que era assim, duas coisas podem acontecer se eu não estiver bem preparado. A primeira é eu tentar defender e ser recusado de novo. Não passar. Vai ser uma vergonha, só que agora é uma vergonha ainda maior, porque dado que eu quero fazer um negócio mais estruturado, vai ser um não definitivo, né? O bom da conversa de corredor é que você pode falar ela várias vezes, você leva vários nãos e tá tudo bem. Mas quando você bota um material, aí acabou a discussão. E o outro era eventualmente ser aprovado e eu não ter feito o dever de casa, não estar convicto do negócio e depois ter que, no dia seguinte, assumir a responsabilidade de botar o negócio de pé e, na verdade, levar o banco a gastar um caminhão de dinheiro e não vir receita nenhuma disso. Então, a conclusão foi, preciso estudar esse negócio em profundidade para, primeiro, facilitar a aprovação e depois, sendo aprovado, eu ter a convicção de que eu consigo fazer esse negócio de verdade.
faculdade. Então foi muito importante esse período aí de estudo, né? Eu me inspirei muito. A gente tem um programa em Harvard que eu participei na primeira turma em 2010. Desde 2010, todo ano a gente leva 50 sócios para Harvard para discutir cultura, liderança, estratégia, gestão, né? E eu tinha participado em 2010 e lá eu tinha sido apresentado ao site da HBS, da Harvard Business School, em que você digita o nome de uma empresa, o nome de um negócio, e ele lista todos os cases das diversas universidades pelo mundo, Caramba. não só Harvard. E foi lá que eu achei esses cases todos. Eu li mais de 40 cases de MBA sobre o financial deepening americano e esse fenômeno de plataforma de investimento que nos Estados Unidos começou na década de 70 com a Fidelity e a Charles Schwab. Com base nisso, eu fui me convencendo e entendendo por que esse negócio tinha dado errado na década de 90, né? Porque não foi só o Pactual, né? Muita gente deve ter tentado. InvestShop, Patagon, Max Blue. Max Blue era uma JV na década de 90 do Banco do Brasil com Deutsche Bank. Caramba. Cada um investiu 200 milhões de reais lá na década de 90. E depois de 3 anos esse negócio acabou e o Banco do Brasil comprou a participação do Deutsche e deu origem ao Private Bank do Banco do Brasil. Mas, enfim, esse negócio foi mal sucedido, né? O InvestShop foi comprado, era do Bozano Simons, foi comprado pelo Unibanco e depois acabou morrendo lá dentro do Itaú. Enfim, não tinha sido uma boa experiência. Então, eu acho que esse período de estudo foi muito importante para que eu entendesse, a gente pudesse entender e ficar mais claro por que daria certo, né? Qual que era a diferença do final da década de 90 ali para 2014? É simplesmente porque eu agora estou aqui, né? Isso é muita arrogância, né? Não pode ser assim. E eu concluí que era um conjunto de coisas, né? A gente lá atrás não tinha tecnologia, lá atrás você tinha que imprimir, precisava de uma impressora, imprimir um formulário, assinar, mandar pelo correio, cópia da sua identidade. Então, muito atrito. A barreira não de tinha entrar tecnologia. é difícil para entrar. Não tinha incentivo, né? A sociedade brasileira vinha de um período de choque de juros de 50% quase, né? A Selic no governo Fernando Henrique chegou a 49,5%. O primeiro governo Lula era mais de 26%, quase 30% de juros. Nesses ambientes, nesses momentos em que o juros é alto, isso cria uma inércia muito grande, né? O cliente ele fica meio confortável onde ele está, porque ele está ganhando muito dinheiro na própria renda fixa, né? Sem fazer nada. 20, 25, 26% é retorno de ações em país desenvolvido. Você precisa ter, como tinha em 2014, algo que a gente vê nos mercados desenvolvidos, que é, em função do juro baixo, a sociedade ela é levada, ela é empurrada a sair da renda fixa, porque pelo menos tem a chance de ganhar alguma coisa, do que a certeza de não ganhar nada. Porque quando o juro é baixo na renda fixa, você ganha muito pouco ou quase nada. Isso é que empurra a educação financeira nos países desenvolvidos e tal. Então, ali em 2014, a gente testou ali no governo Dilma, ainda que por razões que não fossem as corretas, né, um patamar de juro muito baixo, foi aquele 7,25. Então foi uma combinação de fatores, né? Juro baixo, tecnologia, o modelo de negócio das telefônicas, né, que saiu de voz para dados, né? Todo mundo passou a ter acesso a um pacote de dados, né? Você começou a fragmentar, ficou mais barato e tudo. Isso foi muito importante para eu me convencer e conseguir convencer os sócios do banco a fazer esse investimento que foi, de novo, como eu falei, a gente investiu mais de 15 bilhões de reais desse negócio. A gente nunca na história do banco tinha feito algo parecido com isso, entendeu? O banco fazia 4 bi de lucro em 2014, né? E aliás, uma das coisas que eu ouvi, né? Fala, cara, o banco faz 4 bi de lucro, pra que a gente vai se meter nisso? Investir um caminhão de dinheiro em tecnologia, por quê? Pra quê, né? Tomar tá esse dando risco. Tudo certo, vai fazer isso. E hoje a gente acabou de soltar o resultado enquanto a gente estava aqui em Wharton essa semana, né? E o banco divulgou o resultado do segundo trimestre, 27% de return on equity, 42% acima do segundo tri do ano passado. As ações do banco subiram 13% num dia. E subiram mais um pouco hoje. O banco está 4,2 bi por trimestre, está projetando mais de 16 bi de lucro no ano, né? Era 4 bi de lucro o ano inteiro. Né? Hoje é 4 bi o trimestre. Então, e sem dúvida nenhuma, esse nosso negócio, esses investimentos que a gente fez e tal, parcerias como a gente tem contigo, sem dúvida nenhuma, turbinaram os resultados do banco ao longo desses últimos 10 anos aí. E na etapa final, eu pergunto um pouco pro Flora sobre como ele saiu, né, de estagiário a sócio. E ele me conta algumas coisas engraçadas. O sonho do Flora era estudar em Wharton, né, então ele queria ir para essa universidade que a gente estava fazendo um treinamento lá. Só que ele entrou dentro do banco antes. Ele acreditava que o banco ia demitir ele em algum momento, porque ele não se sentia capaz ali de estar no meio daquelas pessoas, né. Ele já sabia, o BTG já tinha uma fama de ser um investment banking bem enxuto,
enxuto e muito interessante. Então ele conta como ele foi fazendo. Daí você vai vendo ali que, na verdade, ele foi focando sempre na área que ele estava fazendo mais, e ele conta que ele não sabia nem o que era um CDI quando ele entrou dentro do banco, né? Então, para você aí que às vezes pensa, vou migrar de área, mas tô com medo de começar, pode ser uma boa oportunidade aí você entender como ele fez, ele explica isso aí. Outro ponto, eu pergunto se na cultura atual do BTG, óbvio, agora o banco com 200 bilhões de valor de mercado, já muito mais fechado, se existe espaço para nascer um novo André Esteves ali de dentro daquela estrutura. Por quê? Porque o banco já é muito mais enxuto e já existe uma dificuldade muito maior para se tornar sócio. Hoje em dia, existem pessoas que passam pelo menos 10 anos dentro do banco antes de ter a chance de se tornarem sócios ali. O que ele me responde é que existe sim essa chance e que toda vez aparece. E aí, eu conheço algumas pessoas que de fato viraram sócios do banco nos últimos anos, né? Um deles foi o Márcio Wozniak, que atende a gente, né, no B2B, e ele se tornou sócio recentemente. Então, de fato, eu acho que eles continuam mantendo essa cultura que eles incorporaram ali do Goldman Sachs e que era um sonho do fundador, o Luiz César. Uma coisa que você pode fazer, né, se você quiser entender um pouco mais da história do banco, você pode ler o De Volta ao Jogo. Eu acho que aqui o Flora, ele foi talvez até mais sincero que em algumas etapas ali do livro, porque o livro não contou, né, com a autorização deles para ser produzido ali. Então, o livro conta algumas histórias que outras pessoas contam também sobre o BTG. E assim, dentro dessa zona, me explicou aqui todo um caminho. Você conseguiu sair de um cara que entrou meio que estagiário ali do banco para sócio. Não, era estagiário. Estagiário. Estava no último período da faculdade de engenharia, tranquei umas matérias, transformei 6 meses em 1 ano para poder me dedicar mais ao banco. E deu certo. E você conseguiu, então, saiu de estagiário para sócio. Você acha que tem esse espaço hoje ainda dentro do banco para alguém sair de estagiário para sócio? Ainda é possível? Assim, é claro que ainda tem gente que volta e meia me pergunta, mas o banco cresceu muito, hoje a gente tem 8 mil funcionários. São 350 sócios e associados. Tem muita gente que me pergunta, mas isso aí... Qual a diferença? Sócio e associado só? É só o tamanho da participação. É tudo igual, só o tamanho. Sócios são acho que uns 70. A gente vê o tempo inteiro pessoas, mas será que isso aqui ainda acontece? Que isso aí aconteceu lá atrás. Mas eu vi 4 pessoas virarem sócios desde que eu estou trabalhando com vocês. Exato, né? O head de marketing do banco hoje, que por acaso foi uma pessoa que eu contratei em 2016 para me ajudar com performance marketing, né? O banco tinha um head de marketing que era mais focado em PR, em comunicação institucional e tal, um negócio mais offline, que era o posicionamento interior do banco. E aí eu precisava de alguém com skill diferente, contratei André Kleusoff, é o nome dele. Ele trabalhava na Web Motors e ele tinha feito esse processo de internalização de compra de mídia lá. E naquela época a gente estava comprando mídia, fazendo investimento online através de agência, para você ter ideia. Porque a gente não tinha braço. Isso era um part-time job meu. Até 2017 eu fazia outras coisas. Isso aqui eu trabalhava depois das 6. Tava para infartar já. Então, por acaso, em 2016 eu contratei o Kleusoff para nos ajudar com esse tema de performance marketing, né? O cara tinha feito mestrado em data mining, doutorado em data mining, formado em informática e tal. Então conhecia bastante do negócio. E aí ele entrou para ser chefe dele mesmo. E hoje a área de marketing do banco, ele virou head de marketing do banco inteiro. Caramba. Inclusive do PAN. E hoje ele coordena um time de mais de 100 pessoas que cuidam das mídias sociais do banco, fazem a gestão das campanhas de marketing, performance marketing do banco. A gente acabou se tornando um cliente relevante para o Google, né? Eu estive em Nova York algumas semanas atrás, num workshop com o Google lá. A gente tem vários cases de sucesso, né, que a gente faz em parceria com o Google, com a Meta, Salesforce e tudo. Então isso não existia até 2014, né? Então o banco se transformou muito nesse período. Foi muito rápido. E o que você acha que foi a coisa que mais deu errado, assim, na sua gestão? Você fala assim, caralho, isso aqui eu quase ferrei com tudo. Um dia que você fez besteira. Essa batida na madeira foi pra não atrair o azar. Acertei mais do que errei. E acho que a resposta que eu perdi e que não tá aí na gravação, eu pergunto, né, esse é o primeiro detalhe, daí ele explica o modelo, daí ele explica que sim, que o banco sempre vai ter esse potencial, e depois eu pergunto pra ele uma pergunta muito específica, que eu pergunto se ele se aposentaria, e daí o Flora diz que não, que ele pretende permanecer no banco por muitos anos, que ele gosta daquilo que ele faz, e dá pra ver mesmo, né, eu tava lá conversando com ele, Wharton, o cara chegava cedinho, acordava ali cedinho, ficava no treinamento o dia inteiro, à noite ainda saía pra fazer mais negócio com a galera que tava ali e tal, então dá pra ver que ele gosta muito do que ele tá fazendo. E aí depois ele
aí faz alguns elogios aí, só que aí foi triste pra gente, porque eu perdi a melhor parte, né? Ele fala muito da UVP e fala sobre os resultados mais recentes do banco, na parte de wealth, de patrimônio, e ele fala que não seria possível aqui a gente ter atingido, né? Ele fala que o BTG não teria atingido se não fossem parceiros, como a UVP e tal, faz uma propaganda pra gente. Eu perdi justamente a parte da propaganda. Então ele fala bastante sobre as mudanças de mercado, fala sobre como ele passou horas estudando toda a Charles Schwab, a Fidelity ali, dentro de Harvard, antes de tentar esse movimento, e dá algumas dicas muito interessantes também pra gente, no momento que a gente tá de empresa agora, assim. Algumas coisas que eu entendi como conselhos. Acho que essa foi a entrevista que eu menos falei na vida. Se não tivesse gravado esse vídeo aqui, na verdade é basicamente o Flora falando. Eu cheguei a fazer acho que 4 perguntas ali, e ele vai contando a história, assim, do banco. O que deu pra aprender disso, né? Sinceramente, assim, quando a gente termina de ver, a primeira coisa foi muito interessante conversar com o pessoal do BTG mais perto, porque não é surpresa pra ninguém que a UVP quer fazer um movimento muito parecido com o que eles conseguiram fazer. E óbvio que a gente tá muito atrás nessa esteira, né? O BTG existe há mais de 40 anos e a UVP existe há 5 anos. Existe uma diferença clara no período de tempo. E a gente cresceu talvez até mais rápido, né? Considerando os primeiros anos, que o BTG era uma empresa pequenininha no momento que estava ali no 5º, 6º ano, né? Ainda era uma empresa muito focada nos seus fundadores ali. E a UVP até conseguiu crescer. Mas deu para entender algumas lições valiosas, assim, sobre como o BTG valoriza a iniciativa de pessoas que têm interesse mesmo em construir carreira ali dentro. Deu para entender o tanto que eles têm uma cultura forte, com funcionários que têm 30 anos de banco, 35 anos de banco. É uma doideira, né? 20 anos. A maioria das pessoas tiveram ali o seu primeiro e último emprego. É uma coisa que a gente tá fazendo muito certo aqui dentro da UVP. Então isso eu fiquei, de certa forma, feliz, porque a gente ainda tem as primeiras pessoas. O Vandinho trabalha na empresa antes de existir, né, Vandinho? Quantos anos? O Vandinho já deve ter 10 anos de UVP, a UVP só existe há 5, né? Então a gente tá aí há muito tempo. Então eu gostei de ver esses paralelos ali, né? E não dá pra negar que é uma história bastante inspiradora. Eu acho que existem algumas diferenças, né? O momento lá atrás era um momento que o mercado talvez fosse menos competitivo na área que o BTG tava, o investment banking ali, né? Não tinha grandes players brasileiros, era dominado por gringos. O Esteves é um cara muito diferente, ele tem uma carreira muito meteórica, né? O cara chegou a ficar bilionário em dólar antes dos 40 anos, então um cara muito específico. Chegou a assumir a renda fixa internacional do UBS, né? Foi trabalhar realmente na Suíça, foi lá cuidar durante o período de crise, chamaram ele exatamente porque ele entendia de crise. Então, existem algumas coisas que eles valorizam muito e que a gente valoriza aqui também, mas existem algumas diferenças, porque a gente é um pouco menos, talvez, de estudo formal, né? O Salute formou em Wharton, etc. A gente é um pouco mais mão na massa no dia a dia, vamos tentando, e eles são um pouco mais teóricos. Acho que a gente, assim, deu pra ver que essa é uma diferença cultural muito importante e o tanto que esse braço é importante, né? Até mudou a forma como a gente tá pensando nas contratações. A gente foi procurar hoje algumas empresas pra pegar meninos recém-saídos de universidade, que tenham tido uma carreira mais acadêmica. Acho que o próximo nível da UVP deve se encaminhar por aí, então a gente quer trabalhar um pouco com isso. Tem algumas coisas que eu acho que o BTG tinha no começo e que hoje em dia não tem mais, né? Eles foram ficando mais formais ao longo dos anos, mas se você imaginar, o BTG era o primeiro banco que a galera não usava gravata todo dia, e o Flora aí tá agora falando deles de polo e tal. Então, pro cenário de banco, eles são muito vanguardistas, mas eu acho que a gente, como já veio de empresa mais de tecnologia, a gente tem um braço até um pouco mais flexível nisso e de colocar o cliente em perspectiva, né? No primeiro lugar aqui, porque a gente não veio de atendimento de famílias corporate, a gente veio de atendimento mais de clientes ali, ok, nossos clientes grandes têm 10, 15 milhões, mas o foco nosso são clientes até com menos dinheiro, com R$1 milhão, R$1,2 milhão. Então, você tem uma diferença nisso aqui também, mas pra gente foi inspirador ver o quanto eles conseguiram construir. Acho que é uma aula que eu poderia muito bem deixar guardada pra mim, né? Não é uma coisa que eu penso que talvez vocês vão gostar de assistir, mas eu acho que é fundamental pra qualquer pessoa que quer empreender ou investir no Brasil entender como eles fizeram, né? Esse é o tipo de entrevista que eu fiz poucas vezes aqui. Acho que eu conversei com 4 pessoas nesse gênero, assim, e eu queria muito, eu sempre quis fazer algumas perguntas pro Flora, que eu achei pertinentes fazer aqui durante a gravação. Então, muito obrigado. Desculpa aí por ter perdido a gravação, depois se quiser fazer outra, quando você estiver por aqui, estamos aí. E se você quiser investir junto com a gente, né, com a UVP e com o BTG também, se você quiser, a gente atende em outros bancos, mas se você quiser ser atendido dentro do nosso ecossistema que a gente tem lá com o BTG, a gente emite cartão com eles, a gente tem conta PJ, tem tudo. O que a gente vai te recomendar, né? Entra aí, auvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário que você vai ter acesso à plataforma da UVP, lá dentro do BTG, com diversos benefícios associados. Pra gente vale muito a pena. A gente acredita muito nessa parceria, a gente tem crescido muito juntos. Pra gente foi legal vocês terem a oportunidade de ouvir um pouco de um sócio do BTG conversando um pouco mais profundo. Não só uma piadinha, um meme, né? Uma coisa que eu acho que foi uma conversa mais profunda. Lamento muito ter perdido esse final, mas foi muito legal. Entra aí, preenche o questionário que pra mim vai ser um prazer, né, ser seu guia aí dentro da plataforma, te ajudar a investir e também pra você assistir as aulas de investimento com a base fundamentalista, que é o que eu acho que constrói capital de verdade, né? Espero que vocês tenham gostado aí da entrevista e agora deixa eu ver se vocês não fizeram nenhuma pergunta. O JIF Investor comentou a respeito de uma postagem, né? Governo Trump
Trump emite relatório. Aquele que está demitindo todo mundo que não emite relatório de acordo com o que ele quer, tal, sério que você vai levar a sério? Então, é porque tem uma publicação aqui que diz o seguinte, né? Os Estados Unidos afirmam ter apreendido 700 milhões em bens do venezuelano, que é do Maduro, né? Eles falam isso, a procuradora-geral, e algumas pessoas têm dito que esse dinheiro poderia não ser do Maduro. O mais específico, se você for dar uma lida, é que existem processos para tentar reaver, né? Então, não é como se o órgão simplesmente tivesse dito que o dinheiro existe e que ele tivesse aceitado a apreensão, mas acho que pode fazer um pouco de sentido, talvez vocês pararem de duvidar de todos os órgãos oficiais, né? A gente vai acreditar em quais informações sobre o Maduro aqui ele mesmo dá? Não tem que acreditar em algum órgão que seja fora da Venezuela, até porque a gente sabe muito bem que até resultado das eleições ele modificou, etc. Tem que tomar cuidado, gente, quando você começar a negligenciar a realidade para defender o que você quer. Então, cuidado, beijão pra vocês, até o próximo vídeo.